Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula de matemática com vocês. Sou a professora Deli e hoje vamos trabalhar alguns procedimentos de cálculo, tanto mental quanto escrito. Aqueles cálculos que rapidinho a gente faz em nossa mente, né? Como diz meu filho, fiz na mente, mãe. Porque você pensa e consegue raciocinar, né? Fazer o cálculo da maneira correta. Eu trouxe alguns desafios para isso. Tá? Vamos fazer alguns desafios envolvendo algumas situações da matemática. Primeiro desafio, acompanhe comigo aqui, ó. Vamos lá. Relembrando o material dourado, olha só, essas plaquinhas aqui, ok? Plaquinha aí. Olha só, desafio 1. Descubra o segredo do cofre. Eu vou descobrir o segredo desse cofre aqui. Se vocês observarem, eu tenho a plaquinha das dezenas, tá? Eu tenho as unidades aqui embaixo, se você ver os quadradinhos, né, os cubinhos. Eu tenho essa placa maior amarela aqui e essa placa atrás, a vermelhinha aqui, ó, que eu estou usando para representar aquele cubão, né, o cubão que a gente costuma chamar para vocês. E aí a gente vai descobrir o segredo desse cofre contando essas pecinhas, tá bom? Mas vamos lá, para a gente entender direitinho o desafio. Deixa eu colocar o desafio aqui, para a gente poder resolvê-lo de maneira correta. Vamos analisar. Eu tenho as dezenas, como eu já falei, as unidades, a placa maior que representa a centena, né? E esse cubão, que é o vermelho. No caso aí, o cubão, só você compreender, ó. Deixa eu só pegar aqui o pincel. O cubão seria dessa forma, a gente relembrar. Aquele lá, aquela peça maior que seria dessa forma, né? Que seria as 100 unidades aqui, ó, maneira frontal. Seria mais ou menos daquela pecinha que você já deve ter visto na escola, né? Que a gente faz para fazer a contagem, que representa exatamente a unidade de milhar, né? O 1000 lá. No caso aí, na imagem, a gente vê essa peça aqui, ó, de maneira frontal, que seria essa peça vermelha aqui, tá bom? Para você, sempre quando você vê a peça vermelhinha, você lembrar que é a unidade de milhar, ok? Vou só apagar aqui meu desenho, só para relembrar mesmo que eu fiz, para a gente não se confundir, tá? Então, vamos lá. Lembrando, eu tenho a barrinha, que é a dezena, no caso, na cor rosa, né? As unidades, né? As unidades aqui, que representam esses cubinhos pequenos, tá? E a plaquinha maior, que seria a centena. E o cubão, que no caso representa aqui pela cor vermelha, que seria esse aí atrás, ok? Vamos descobrir agora o segredo desse cofre. Vamos contar as peças, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho um cubão, e esse cubão, para mim, ele vale quanto? 1000, ok? Eu tenho a placa, essa plaquinha amarela, ela representa quanto? Vocês lembram? Ela representa uma centena, ok? E contando os cubinhos, vamos lá contar aqui os cubinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho 7 cubinhos. E as dezenas? Lembrando que aqui tem 10, né? 10, 20, 30, 40. Eu tenho 4 pecinhas dessa, então eu tenho 40. Olha só a composição do meu número. Eu somando cada peça agora. Vamos descobrir o segredo desse cofre? Eu tenho 1000, eu tenho a pecinha, né, que é de 100, 40 e o 7. Colocando todas juntas, ó, eu vou formar aqui número, cada um na sua posição, ó. Olha o segredo do cofre, ó, 1147. É o segredo do meu cofre. Vou colocar aqui o segredo do cofre, tá? Deixa eu só apagar aqui. Esse é o nosso primeiro desafio de matemática. Eu posso também fazer cálculo mental, né? Alguns devem ter feito já bem rapidinho. Esse é o segredo do meu cofre. Esse é o primeiro desafio aí.
Vamos para o próximo desafio matemático, tá? Vamos ver qual o procedimento que eu uso para esse aqui agora. Vamos lá? Isso. Desafio 2, ó. Forme o maior número possível usando os algarismos abaixo. Olha os algarismos que eu tenho aí. Eu tenho 3, eu tenho 3, eu tenho 8 e eu tenho 2. Eu tenho esses 3 algarismos aí. E eu preciso formar o maior número possível, tá? Para mim formar o maior número possível, eu já sei que eu não posso, só colocar aqui o desafio 2, ó. Eu não posso usar o 2, que é o que? Se eu colocar o 2 na frente, ó, o 8, o 3, não importa a posição, olha que número eu formei. 283, é um dos números que eu posso formar. Vou colocar o 3 agora, vou mudar a posição, ó. 328. E conforme o desafio, tá? Eu tenho que formar o maior número possível. Então, começa sempre de ordem crescente, ó, decrescente, do maior para o menor. Olha a dica. Então, eu coloco o 8, o 3 e o 2. Aí sim, eu formei o maior número possível, que conforme o desafio ele me pede, tá? Por que que eu coloquei só esses 3 algarismos? Porque são os que estão sendo apresentados aqui, tá bom? E assim a gente faz esses procedimentos. Vamos para o próximo desafio? Ele é parecido com esse aí. Mas olha só o que ele nos pede aqui. Ele nos pede o seguinte. Forme o menor número possível usando os algarismos abaixo. Agora é o menor número possível, tá? Usando os números abaixo. Eu tenho 1, o 2 e o 0, mesmo? Então, qual o menor número possível que eu vou formar aqui? Nesse meu desafio. Vamos lá para o próximo desafio. O menor número possível que eu vou formar aqui. Já pensaram um pouquinho? Se eu colocar, olha só. Vou pegar aqui o pincel. Colocar nessa posição. Olha que número eu formei com esses 3 algarismos aqui, tá? Próximo. Se eu colocar o 2, ó, na frente, pegando do maior para o menor, como na atividade anterior, eu formei o maior número, né? Mas a atividade pede o menor número. Então, muita atenção no que enunciado ele nos apresenta. Ele falou o menor número possível. Então, usando os algarismos na posição, ó, olha só o que eu fiz. O menor número possível. Porque eu mudei a ordem dos algarismos apresentados. Então, na minha plaquinha, se eu organizar dessa forma, ó, consegui formar um número que a professora pede conforme o que é me apresentado, nessas posições, tá? Formei o número 12, né? Colocando o 0 numa posição que aquele não altera, formando o menor número possível conforme a atividade ela requer, tá bom? Próximo desafio. Esse desafio aqui requer muita atenção, vamos lá. É mais mental e a gente relembrar umas regras importantes que a gente estuda na escola sobre o uso dos números, ó. Descubra o número impostor, ou seja, ele não faz parte desse grupo. Que número será? Observe a plaquinha aí e pensam. Número impostor? Eu tenho um 0, o 6, o 2, 7, 4 e o 8. Qual será o número impostor aí? Bom, todos são números. Se eu for analisar em números pares ou ímpares, eu posso observar o grupo aí. Vamos ver, observar de novo? Números pares ou ímpares. Agora sim, eu consegui descobrir o impostor. Se eu for analisar o grupo de pares, números pares ou números ímpares, eu consigo exatamente observar o impostor aí. Já identificaram qual seria o impostor? Ou seja, o número ímpar. Número 7, né? Quem pensou no número 7 aqui, ó, acertou. Por quê? O número 0, ele é par.
número 6 também é par, número 2 também é par, assim como também o 4 e o 8, ok? Então, no caso, o número impostor, conforme o grupo apresentado aí, seria o número 7, ok? E assim eu resolvo o desafio número 4, ok? Vamos para o próximo. Desafio número 5. Vamos lá? Relembrando sobre o uso do material dourado aí. Ok? Isso. Qual o antecessor do número abaixo? Vamos relembrar? Eu tenho as plaquinhas aqui, que vale 100, ok? Eu tenho as dezenas, que são essas barrinhas, né? Fala barrinha. E lembrando, sendo representado aqui pela cor vermelha, ó, o cubão, tá? Que eu expliquei bem no início da nossa aula. Qual seria o número aqui? Vamos fazer uma coisa importante sobre esse desafio aqui. Vamos lá comigo, tá? Vamos observar. Primeiro vamos escrever que número seria esse. Depois eu vou pensar no antecessor. Vamos lá? Por parte. Qual o antecessor do número abaixo? Primeiro vamos observar que número é, tá? Lembrando, plaquinha que vale 100 e representado aqui pela cor vermelha eu tenho um cubão, né? Tá? De maneira frontal aqui de frente, dessa forma, para você entender. Então, eu teria aqui 1000, cada plaquinha dessa aqui vale 100, né? Eu tenho, então, 100 e 200, 1200. Tem o número 1200. Só que eu ainda não contei as dezenas, ainda faz parte desse número, eu preciso incluir ele aqui, tá? Eu conto aqui, ó, cada um vale 10, então eu tenho 10 e 20, 2, ou seja, tenho duas dezenas, no caso seria 20, eu vou incluir aqui, ó, nesse número. Olha que número eu tenho representado aí, 1220. Mas não é isso que a atividade pede, ela pede o antecessor. Que número vem antes desse? Tá? Antecessor é o que vem antes. Já pensaram qual seria o antecessor desse número? 1219. Ou seja, essa sim é a resposta à minha atividade aqui, tá? O antecessor do número abaixo, que no caso seria 1219. O número representado é esse, só que o antecessor, que é o que a atividade pede, é 1219, ok? E vamos para o nosso último desafio da nossa aula hoje, ó. E essa atividade aqui, ele pede diferente. Se você observar, ó, vamos lá comigo aqui, ó. Ele pede, vamos lá, ele pede o sucessor. Eu relembrei na atividade, no desafio anterior, o antecessor, né? Aqui é o sucessor, ou seja, que vem depois. Mas que número é esse? Vamos representar primeiro o número, né? Para depois a gente pensar no sucessor. Vamos lá. Número que eu tenho aqui. Eu tenho, vamos lá? Eu tenho 1000, representado pela placa maior, ok? Eu tenho 100, plaquinha menor, tá? 100, 1100. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 barras, ou seja, 4 barras e 10, eu tenho 40, né? E a unidade, olha só, 1, 2, 3, 4. Olha que número eu formei. 1144. Deixa eu colocar aqui. Lembrando que é o número representado aqui, tá? 1144. Só que eu estou trabalhando aqui com sucessor. Ou seja, que número vem depois desse? É o 1145. Essa é a resposta ao meu desafio. O número que vem depois, tá? Eu espero que você tenha gostado do nosso desafio. Te aguardo para a próxima aula para a gente fazermos, né, nós fazemos mais alguns juntos, tá bom? Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau!